A ideia é a gente poder conversar sobre vários assuntos, mas principalmente sobre o que foi ministrado na palavra. Mas antes de a gente começar falando a respeito de sermos amigos do noivo, a gente queria começar perguntando um pouco para o Vitor como foi a experiência de conversão dele, a vida dele, né? Um pouquinho, até porque o Vitor morou em Londrina, né? Morei. Acho que a galera não sabe disso, Fato né? verídico. Então, antes de ir para... Não, você era de Vitória e veio para Londrina. Isso. Fala um pouquinho da sua história, então, mano. Cara, eu sou filho de pastor, neto de pastor, e você olha para mim e você acha que eu sou ex-criminoso, ex-tudo. Eu nunca desviei na vida. Todo dia, todos os meus dias no caminho do Senhor, nunca desviei. Mas eu fui uma criança crente, né? E eu batizei porque eu queria tomar a ceia e porque para cantar no coral eu tinha que ser batizado. Então eu era religioso, né? Até me converter com 16 anos num acampamento de jovens. Então eu tive um encontro com o Senhor no acampamento. Cara, eu vi que eu sabia bastante sobre Deus, mas eu não tinha vida com Deus. E aí foi ali, eu tive um encontro com 16 anos. E eu voltei incendiado do acampamento. Comecei a buscar o Senhor forte no meu quarto. Recebi uma palavra profética, um chamado ministerial. E já entrei para o seminário teológico com 18 anos. Então, eu já estou nisso já no Ministério em Tempo Integral, esse ano, 20 anos. E eu comecei no Ministério em Tempo Integral aqui em Londrina. Eu recebi um convite para ser parte da Casa de Davi, do Centro de Adoração. E com 21, eu mudei, saí de casa, ainda solteiro, vim aqui para Londrina, morei 2 anos na Rua Michigan, Jardim Quebec. Era um casarão, cara, de, sei lá, umas 6 suítes, mas lotado de jovem inconsequente. E eu fiquei de banco, tomei uma disciplina na primeira semana que eu cheguei em Londrina, porque eu cheguei e eles já tinham escolhido os quartos. Aí eu falei, não, isso não é justo, eu fiz um motim dentro da casa, assim, né? Cheguei chegando, 21, assim, sabe, com 21 anos, você realmente sabe que entende da vida. E você acha que, você está certo e o seu jeito é o jeito certo. E eu era, né, basicamente, esse jovem sábio, maduro. Eu arrumei uma confusão, bicho, com a mãe do Lúcio. Mano, fiquei de banco. Nem cheguei, já fiquei de banco. E aí eu fui um missionário da Casa de Davi, 2 anos aqui em Vitória, aqui em Londrina, e voltei para Vitória, porque eu estava namorando à distância. E não presta, né? Namorar à distância não funciona muito bem. Voltei porque eu queria casar, porque não adiantava ter ministério e não ter família. Eu queria ter família. E aí a gente foi para Vitória, 2006, casei em 2008. E em 2007 a gente plantou a base, a igreja que a gente é pastor até hoje, lá em Vitória, no Espírito Santo. Se você não conhece ainda, tem um aplicativo muito maneiro, a base.org, e tá escrito aqui atrasinho, bonitão pra caramba. Tem muitos recursos. A mensagem de hoje, por exemplo, eu preguei domingo passado online na nossa igreja. E eu não lembrava muito bem o que eu tinha falado, porque eu geralmente não anoto. Mas eu fui na mensagem que eu preguei e alguém fez as notas para mim. Cara, e a gente tem lá, sei lá, 1 milhão de mensagens, a mensagem com as notas, com perguntas no final para você fazer estudo e liderar um grupo pequeno. Enfim, eu nasci crente, me aceitei com Jesus, 16 anos, tive um chamado radical para ser amigo do noivo, e mudei para Londrina, voltei para Vitória, casei, plantei uma igreja, e hoje a gente está nos Estados Unidos. Vai fazer 3 anos já que a gente mora em Kansas City. Antes da gente continuar com o tema, né, temática do amigo do noivo, grande parte do seu ministério existe. Você tem um livro, né, a respeito da segunda vinda. A pergunta, né, que eu queria fazer é quando que isso começou, porque não é um tema bem específico, né? É um tema que não é fácil de se conversar a respeito. Não. Dentro da igreja existem diferentes perspectivas bíblicas, visões doutrinárias a respeito da escatologia, né? Sim. Então, quando que isso começou? Com qual idade? Por que Deus colocou esse anseio no seu coração? Então, eu tinha 18 anos
tinha acabado de entrar no seminário, mas eu nunca tinha lido Apocalipse. Eu morria de medo de Apocalipse. Porque eu fui uma criança, né, eu sou cringe já, né, dos anos 90, 80. Eu nasci em 83. E meu pai, ele me apavorava botando vídeos terroristas do arrebatamento secreto. E eu tinha um vídeo, cara, que era horrível. Era Kátia, não vá fazer compras no supermercado. Mano, eu ficava completamente... Porque só dava para comprar com a marca da besta. E as pessoas tinham metralhadora. E era horrível. Caramba. Cara, eu morria de medo desde criança. E então, assim, por mais que eu era crente e meus pais eram tipo de Deus, eles me criaram para ter medo da volta de Jesus. Olha que triste. E eu nunca tinha lido Apocalipse e eu morria de medo, literalmente. Eu lembro que domingo de manhã eu dava um migué na minha mãe, falava assim: mãe, deixa eu dormir um pouquinho mais, porque, né, acordava cedo todo dia para ir para a escola. Ai, deixa eu dormir, faltar a escola bíblica, faltar o culto hoje. Só hoje, nunca mais te peço, todo domingo eu pedia. E aí, tipo assim, nos anos 80, não tinha celular. Não tinha, tipo assim, saber onde que a pessoa estava. Você acreditava pela fé que a pessoa ia voltar. E aí, cara, às vezes a minha mãe deixava. Aí, quando eu acordava, tinha ninguém em casa. Primeira coisa que eu pensava era o quê? Fui deixado para trás. Todo mundo foi. Todo mundo foi arrebatado, eu fiquei. Olhava assim, minhas irmãs não estavam, olhava, caraca, bicho. Aí eu ficava chorando na porta, achando que tinha sido deixado para trás. E eu morria de medo, velho. É que teve um filme também que foi feito, né? Tem um livro chamado Deixados para Trás, que é uma ficção, mas as pessoas abraçam como se fosse teologia. E é um grande erro você ler ficção achando que é verdade. Então, assim, uma dica: não leia ficção achando que é verdade. E nos anos 80 e 90, a gente cresceu assim, cara. E aí eu tinha 18 anos e eu estava numa reunião da igreja e, de repente, o Espírito Santo fala comigo assim: o que você acha de Apocalipse? Do nada, no meu ouvidinho, sabe aquela voz interna assim: o que você acha de Apocalipse? E eu falei: cara, sei lá, eu nunca li e eu morro de medo. Sei que tem um dragão vermelho de 7 cabeças lá dentro que eu não quero encontrar, não. Mas ali, cara, eu percebi que Deus não estava querendo saber minha opinião teológica. Ele estava me convidando para uma jornada. Então, com 18 anos, eu li a primeira vez o livro de Apocalipse inteiro, no meio do culto. Assim, eu li, demora 1 hora para você ler o livro inteiro. Eu descobri, cara, que o livro começa já falando sobre a revelação de Jesus, e tinha um tanto de coisa que eu não fazia ideia a respeito de Cristo, do seu plano, e de como dar certo no final, que, na verdade, eu fiquei apaixonado. E aí, cara, eu fiquei a minha vida inteira, né, ministerial, assim, lendo e estudando bastante sobre o tema. Me dediquei bastante. Escrevi um livro chamado Escatologia Essencial, que é, inclusive, isso aqui que está escrito em japonês, né? Preciso fazer o merchan também. E, cara, Deus me deu a graça para falar de um assunto bem complicado de uma maneira simplificada, fácil. E isso aconteceu porque, quando a gente plantou a igreja, eu sabia que eu tinha que falar sobre o fim dos tempos e Apocalipse, mas eu não tinha coragem. E aí, um dia, cara, num retiro da igreja, eu decidi pregar. Deu uma confusão, porque eu não sabia que as outras pessoas tinham outras opiniões sobre o fim dos tempos. Eu era tão, tipo... como que chama? Inocente, que, tipo assim, caraca, mano, eu não estava preparado para ouvir outras opiniões e outras perspectivas. Então, eu estudei um pouco mais o que os outros pensam e me importei um pouco mais de saber que tem um monte de gente boa que ama o Senhor, que pensa diferente. Então, foi uma super jornada para mim, sabe, de aprender com pessoas que pensam diferente, mas ter uma convicção forte. E, para mim, a grande sacada da escatologia é deixar o futuro invadir o seu presente. É deixar o seu agora ser influenciado pelo seu futuro. É como se o reino de Deus já invadisse essa era e a gente vive o agora à luz daquilo que vai ser para sempre. E para mim, essa é a mensagem central e a esperança escatológica,
de que a gente pode viver o agora à luz daquilo que um dia será para sempre. Isso que eu até ia perguntar. Por que é importante para nós a gente ler o Apocalipse, estudar até essa... ter uma visão. Não, me diz assim, por que você vai para o seu trabalho? Por que eu vou para o meu trabalho? Porque dinheiro, sustento da família. Muito bem, porque você sabe que 30 dias depois, o que acontece? Você vai receber. Pix, né? Meu irmão, mais ou menos. Vai bater o dinheiro. Sim. Então, você, pela fé, faz um monte de coisa, crendo que um dia você vai receber do seu salário a recompensa pelo seu trabalho de alguém que te contratou. E a gente acha isso normal. Tipo, sair de casa todo dia, 6 da manhã, pegar um ônibus, acreditando que o patrão vai pagar. Olha só como a gente é cheio de fé. Mas a gente não acredita nas recompensas que Deus tem. Então, a gente deveria viver o agora cheio de esperança e expectativa naquilo que Deus prometeu que iria nos dar. E o Apocalipse 2 e 3 são as 7 cartas para as 7 igrejas. Ali, Jesus ele elogia, corrige e promete. Ele oferece uma promessa e uma recompensa eterna para todo mundo que vencer. E tem um monte de coisa, cara, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças e em vários outros lugares nos ensinos de Jesus, que é absolutamente impossível aquilo acontecer nessa era. Então, Jesus está objetivamente convidando os seus discípulos a viver à luz da era vindoura. Por exemplo, o manso herda a terra. Você já viu o manso herdar a terra? Quem possui a terra? Quem possui a terra hoje é o rico, não o manso. Quem possui a terra é o herdeiro, e não o manso de espírito, né, o quebrantado. Quando que o último é o primeiro? Sei lá, nem na fila do ônibus. Em lugar nenhum o último é o primeiro. E, tipo assim, Jesus chama a gente a viver uma vida acreditando que o menor é o maior, que o primeiro é o último, que o mais importante é aquele que serve a todos. E ele fala para os seus discípulos o seguinte: se vocês que deixaram pai, mãe, casa, por amor de mim, vão herdar tudo isso e muito mais na ressurreição, que é na segunda vinda. E os discípulos falam, os discípulos perguntam: Jesus, o que a gente ganha de te seguir? Se vocês que me seguem deixam tudo para trás, vocês vão herdar muito mais na ressurreição. Então, Jesus ele motiva os discípulos para caramba à luz da eternidade. E a gente meio que discipula as pessoas sem ter uma compreensão sólida a respeito do futuro, e a gente dá um monte de dica prática para viver a vida agora que não tem impacto eterno. E eu acho que o discipulado mais eficaz é quando a gente realmente consegue convencer as pessoas que vale a pena viver agora à luz da eternidade, e não só para fazer a vida dar certo agora. Aí as pessoas falam assim: pô, escatologia não é prático. Meu amigo, o que é mais prático do que o lago de fogo? O que é mais prático do que o trono da glória de Jesus? O que é mais certo do que um dia eu e você, todo mundo aqui nesse lugar, vai olhar de cara, olhos nos olhos de fogo de Jesus? Esse é o dia mais certo que todo mundo vai viver com certeza. E a gente não prepara pessoas para esse dia. A gente prepara as pessoas para um monte de coisa. Tipo, para casar, para ter filho, para ter dinheiro equilibrado. E tudo isso é muito importante. Mas a gente também precisa adicionar ao nosso discipulado a realidade eterna. A gente bate palma quando alguém decide ser médico, porque o cara vai ter uma carreira de 30 anos, vai morrer e o neto dele não vai nem saber o nome dele. Tá ligado? Tipo, qual é o nome do seu bisavô? Do seu tataravô? A gente não sabe quem era, o que fazia, como se parecia, e a gente aplaude um estilo de vida que é destruído em 2 e 3 gerações, sendo que a gente não prepara pessoas para viver a eternidade. Mano, se você fizer essas perguntas para mim, eu vou ficar pregando aqui para sempre. Não, eu realmente sou incendiado
por essa mensagem, cara, porque eu vi o impacto de pensar nessas coisas, especialmente por causa da crise na qual a gente está agora. Então, ter uma esperança ancorada na eternidade faz você ficar estável em qualquer tempestade. E eu vejo que as pessoas ficam abaladas por pouca coisa, porque a vida delas se resume o agora dá certo. E o agora não vai dar certo. Vai ter o dia ruim. Você teve um dia ruim hoje, não teve? Terrível. Terrível, cara. Todo mundo vai ter o dia. O dia ruim vai chegar para todo mundo. Mas o que pode manter a nossa vida ancorada e estável diante do dia ruim é a nossa perspectiva de que Deus vê, de que Deus ouve, de que Deus recompensa, de que nós estaremos com Ele para sempre, que vale a pena viver hoje o estilo de vida do Sermão do Monte, abraçar a mensagem de Tiago, de controlar a língua, igual você fez, você falou. Por quê, cara? Porque pensar, de fato acreditar que a gente está indo em direção a uma conclusão da história, onde Jesus vai tomar conta com todo mundo. Mano, a gente não prega, a gente não pensa muito nisso, né? A gente, na verdade, parafraseia a mensagem de Jesus, de Mateus 25, dos talentos. A gente fala que, querido, você está enterrando o seu talento do louvor, você está enterrando o talento do ministério de criança, você não quer fazer nada para a igreja, Deus vai prestar... Não, querido, a gente vai prestar contas para Deus. Um dia, os seus olhos vão cruzar com os olhos de fogo de Jesus, e tudo o que ele pensa sobre você é a mais absoluta verdade. Não tem o que você possa dizer que convença ele de outra coisa. Não tem como dobrar Jesus com nenhum argumento. Aquilo que ele pensa e sabe e diz sobre você é a verdade mais absoluta de todas. E a gente tem que viver para, nesse dia, ouvir da boca dele: servo bom e fiel. Tipo assim, entra no gozo do seu Senhor. E, tipo assim, hoje, receber aplauso de homens, e, os caras vêm, nossa, que mensagem, bate nas suas costas, e a gente fala assim, uau, sou alguém. Querido, isso não importa nada. Isso não vale nada, porque amanhã vai ter alguém que prega melhor que eu, amanhã vai ter alguém que canta melhor que você. Todo dia vai ter um chinês que faz alguma coisa melhor que você. Uma criança de 9 anos chinesa que faz o cubo mágico em 3 segundos. E você fica completamente humilhado. Por quê? Porque tudo que a gente sabe é nada. E todo o reconhecimento do homem é o vapor da vida que passa. Jesus fala em Mateus 6 que se você tem que viver em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensa. Mas se você viver para ser aplaudido pelos homens, você já recebeu a sua recompensa. E, a gente, de fato, pode viver para receber das mãos de Deus. Sei lá, toda riqueza, sabedoria, poder, glória, está na mão dele. Eu quero receber aquilo que ele tem para dar para mim. Então, a escatologia, cara, iluminou a minha vida inteira para que eu viva o agora à luz de que um dia eu vou encontrar com Jesus. E eu sei, né, a Lucas diz que Jesus ele está com a mão na maçaneta. E, deveria ser glorioso e aterrorizante saber que Jesus está prestes a voltar e virar essa maçaneta e abrir a porta e a glória dele vai invadir a terra, e eu não estou preparado para esse dia e ninguém que eu conheço está preparado. E a gente precisa preparar os nossos corações para esse encontro, para olhar ele nos olhos com confiança. Cara, eu vivo a minha vida com essa perspectiva. E eu vejo que inspirar pessoas a pensar assim ajuda a ancorar elas e o coração delas para as crises da vida, de uma maneira bem, bem, bem dinâmica. Quem quer adicionar algo aí? Quer falar algo? Eu gosto muito de uma frase que você fala, mano, que quem não tem clareza do fim vive o hoje de qualquer forma. Assim, uma igreja que não sabe como vai ser o fim vive o agora de qualquer maneira.
E pensando nisso que você está compartilhando sobre o seu estilo de vida e as coisas que você, né, a maneira como você entendeu que você precisa viver, uma outra temática que você também, Deus tem te dado muita graça, sabedoria, é falar sobre oração. Inclusive o seu livro é sobre isso, né? A coisa mais importante do mundo. E eu queria saber de você como é a sua vida de oração, mano. De maneira prática, assim. Eu sei que você dá dicas, eu já li sobre isso. Mas como que você, enfim, encara isso? Cara, excelente pergunta. E sendo aberto e vulnerável com vocês, a vida de oração ela é uma eterna escola que a gente nunca gradua. Então, não tem tipo um momento na vida onde eu tipo assim aprendi tudo, já sei, pego o meu crachá, não, como é que é? Quando você forma? Certificado, diploma, bota na parede, tipo, escola de oração, aprendi tudo, assim. Não existe isso, sabe? É uma jornada de uma vida inteira. E orar, para mim, tem poder e significado impactante na vida agora, porque é uma das coisas que nós vamos também fazer eternamente. Nós vamos falar com Deus para sempre. Então, pensar que, tipo assim, cara, eu vou orar para sempre. Eu preciso começar a ficar bom nisso agora. Porque conhecer Deus por meio da oração é a vida eterna. Né? Jesus fala em João, capítulo 17, que a vida eterna é essa, que vocês conheçam a Deus e que vocês conheçam Jesus a quem Ele enviou. Então, o conhecimento de Deus está diretamente relacionado à nossa vida de oração. Então, na prática, eu quero conhecer mais Jesus, então eu preciso orar. Para mim, é o cálculo. Eu acho que eu sou um caso atípico, porque o meu trabalho é orar. Tipo assim, eu sou missionário numa casa de oração que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, beleza, a missão da minha vida é sentar nessa sala todos os dias, 2, 4 ou 6 horas, e, tipo assim, é o meu trabalho, é o que eu faço da vida. E eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Mas, ao fazer isso bastante, eu descobri alguns atalhos. E os atalhos assim que eu gosto de usar na minha vida é pegar um versículo que eu estou lendo e transformar ele num diálogo com Deus. Tipo assim, ou a Bíblia está te exortando, ou te encorajando, ou te ensinando alguma coisa. Eu sempre leio e falo obrigado, porque tipo, se você for educado com alguém, né, gentileza gera gentileza, né? O cara te responde educadamente também. Então eu leio lá, porque Deus amou o mundo. Obrigado porque você amou o mundo. Obrigado porque eu sou parte do mundo e você me amou. Muito obrigado. E depois eu falo assim, me mostra mais sobre o seu amor pelo mundo. E eu espero. Às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu não tenho uma ideia, às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto, às vezes eu sinto um arrepio. Geralmente eu não sinto nenhum arrepio. E depois eu falo assim, me ajuda a acreditar nisso, porque eu sei que quando eu sair lá fora, alguém vai me dar uma fechada no carro, e eu vou achar que você odeia essa pessoa, e eu vou odiar essa pessoa. Mas eu quero amar essa pessoa como você a ama. Então eu falo, obrigado, me mostra mais e me ajuda a praticar isso que você está. Então, eu transformo a Bíblia na minha linguagem de oração. Isso me ajuda muito. A outra coisa que eu faço é ter uma lista, cara, tipo assim, do que orar. Porque tipo, chegar numa reunião de oração ou num tempo com Deus devocional, sem estar planejado, os minutos vão começar a te devorar e ficar cada vez mais longos. Então, tipo, se você chega sem um plano, você ora tudo que você tem na cabeça, e quando você olha, passou, caraca, 5 minutos só, velho, 3 minutos só. O que eu vou fazer mais? Eu que falei com Deus que eu queria orar 1 hora, eu que falei com Deus que eu ia orar meia hora, eu prometi para o pastor que eu ia orar mais essa semana, mas eu não aguento. Então, tipo assim, ter um plano do que orar. Então, eu tenho uma lista lá que eu oro. Orar pela Stephanie, minha esposa, né? Orar pelos meus filhos, orar pelo meu ministério,
orar pelos meus amigos, orar pelo ministério dos meus amigos, orar pelas minhas finanças. Eu tenho uma lista de coisas que eu, às vezes, uso para poder me ajudar a nortear pelo que orar. Porque, como eu fico muito tempo, se eu não tiver um plano, provavelmente eu vou ficar com a cabeça viajando e tentado pelo Instagram. Tipo, abrir o telefone ou, tipo, sei lá, viajar. Então, na prática, eu oro a Bíblia, eu faço essas 3 perguntinhas e eu tento seguir uma lista de oração. Nem sempre dá certo. Eu acho que o ponto é saber ser intencional também, né? Tipo, no que você está fazendo. Não, tipo, vou parar aqui para ter um tempo com Deus. E daí, é o que você falou, na hora que você vê, você já está vendo o que seu amigo postou de... Você não tem um norte, não tem um mapa. Eu lembro que uma vez, lendo material sobre oração, eu me deparei com essa realidade, assim, que o que nos ajuda a ter uma vida de intercessão é você ter um mapa, como o mapa de um tesouro mesmo, que você começa num lugar, caminha e chega num ponto. E chegar no ponto não significa ter uma resposta. Significa ser intencional, saber que você está ali inclinado para aquilo. Enfim. Legal. Legal. Agora, entrando um pouco mais na parte de sermos amigos do noivo, né? Essa temática de ser amigo do noivo, você começou falando sobre isso no início da mensagem, sobre a importância de João Batista. Sim. Eu creio que, de alguma forma, Deus tem trabalhado isso na nossa igreja como um todo e nos jovens adolescentes tem sido uma temática, assim. Acho que a última conferência apontou muito para esse lugar de um zelo, né, por conhecer a Cristo, por apontar para Jesus. A gente tem cantado também as canções que falam desse lugar. Você citou também hoje o livro de Tiago e também trouxe para esse contexto de amizade, amigos do noivo, né? E você falou alguns pontos, trouxe alguns pontos aqui sobre a passagem, mas quais talvez seriam as principais práticas de alguém que é amigo do noivo? Né? Alguém que, nós que estamos aqui, jovens, adolescentes, a gente está indo para esse lugar de um zelo, de apontar para Jesus, talvez pensando até na vida de João Batista ou não, de maneira mais prática, assim, sabe? Como é que a gente pode ser melhor um amigo do noivo, assim? Cara, Deus me chamou especificamente para ser... Ele me convidou, assim, você quer ser um amigo do noivo? E eu ouvi isso do nada, sem jamais ter ouvido nenhuma outra mensagem sobre isso. Então, eu vi que isso era realmente algo profundo, especial, e que, ao longo dos anos, eu vi que abraçar esse valor meio que salvou a minha vida, de ser alguém desviado dentro do ministério. Porque muita gente lida com a igreja, que é a noiva de Cristo, como se ela fosse dele. E me salvou, me ajudou demais saber que eu lido com a igreja sabendo que eu sou só um amigo dele. E eu não posso me meter entre o amor da igreja e o amor dele. E eu não posso confundir as coisas. E eu não posso receber essa glória, nem esse reconhecimento. Então, esse valor salvou a minha vida, literalmente, de ser alguém desviado no ministério. Você já viu alguém começar com uma boa motivação e acabar completamente desviado? Eu acredito que uma das coisas que mais seduz os ministros é achar que a noiva é dele, ou que ele pode fazer com a igreja o que ele quiser, pode agir com a igreja do jeito que ele quiser. Eu sempre morri de medo e zelo de como eu lido com a igreja, porque eu sei que eu estou lidando com a noiva de Cristo. Então, imagina se alguém trata mal a sua mulher. O que você vai fazer? Fala no microfone, velho. Tem que falar. Você vai arrebentar a pessoa, né? Não vai... Mas se a sua mulher estiver errada mesmo, mas o cara vai lá e trata ela mal, o que você vai fazer? Não, primeiro corrigir o que está errado, né? Mas o que você vai fazer com um cara que tratou ela mal? Arrebentar de qualquer jeito. Exato. Então, primeiro a gente arrebenta. Depois a gente trata. Depois a gente fala com a esposa. É ou não é? Sim, com certeza. Lógico. Por quê? Porque existe o zelo e os ciúmes do noivo pela noiva. E a gente tem que saber que quando a gente está lidando com essas pessoas aqui, a gente não é o cara, literalmente. Ele é o cara. E a gente é só um intermediário, um amigo
Que, tipo assim, eu ajudo vocês um pouquinho a amar mais ele. E quando vocês conectam, eu saio da frente e deixo. Mas tem gente que gosta da sensação de ficar no meio do romance dos outros. Cara, isso é perigoso. Especialmente quando a gente está falando da noiva de Cristo. Então, esse zelo está no meu coração. E esse é o tema do livro do Bob Sorg. Não é negócio, é pessoal. Porque, para Jesus, a igreja não é um negócio. É pessoal pra caramba. Pessoal ao ponto de morrer crucificado por ela. Beleza. Ponto. Se você der uma olhada em João 3:29, João 3:29. Esse é o único lugar na Bíblia que tem a frase amigo do noivo. O único lugar. E é João Batista falando sobre ele mesmo. E ele fala assim, o amigo do noivo espera, ouve e se alegra com a sua voz. E agora a minha alegria já está completa. É isso que ele fala. Então, na prática, um amigo do noivo, ele gosta de esperar. Ou ele aprendeu a esperar. Ele não é uma pessoa imediatista. Ele é uma pessoa paciente e prudente, cautelosa. Por quê? Porque muitos de nós, quando a gente ouve Deus, a gente já quer fazer um post, a gente já quer falar para alguém, a gente já quer mudar a vida inteira. Não, Deus falou comigo, vou vender tudo e ir embora para missões. Pô, mas não era... Você não terminou de ouvir o resto do que eu tinha para dizer para você. Imagina o seguinte, tipo, Deus fala com Noé, né? Porque Deus fala assim, né? Noé, faça uma arca. Aí Noé ia fazer o quê? Entrar no GoDaddy e comprar arca.com, né? E ele ia começar a fazer falar Ministério da Arca. E falar assim, gente, vamos começar a juntar, eu preciso do dinheiro de todo mundo para a gente poder construir uma arca. Mas ele não parou para ouvir, Deus deu todos os detalhes depois. Então, o amigo, a primeira coisa, o amigo de Deus, ele espera para ouvir tudo. Ele não age na emoção da primeira coisa que ele ouviu. E isso ajuda muito a gente a não ser guiado pelas muitas profetadas, ou até mesmo palavras proféticas que a gente ouve, mas a gente analisa a coerência daquilo que a pessoa está falando com a gente, com aquilo que Deus já falou com a gente. Então, a gente espera. É completamente diferente da tendência da nossa geração, que é esperar não é saber. Tipo, eu quero agir, eu quero, tipo, né, acontecer. Beleza, o amigo do noivo, ele espera. Imagina, o prazer do cara é sentar e esperar por Deus. Ele senta na presença de Deus horas, anos, meses, e fica lá. Outra coisa, ele ouve. Então, quando ele desenvolve a habilidade de ouvir Deus, ele está gradualmente crescendo no seu relacionamento de amizade com Deus. A nossa vida com Deus, ela não pode depender do que a gente ouve só das pessoas falando com a gente. Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a gente precisa parar para ouvir Deus e viver uma vida baseada naquilo que Deus fala com a gente. Por exemplo, Deus mandou a gente para os Estados Unidos. 2 anos maravilhosos. De repente, bum, o mundo acabou. Mas a última coisa que Deus falou comigo era para ir para lá. Não era, tipo, se ficar tudo ruim, você tem a opção de ir embora. Mas a gente já analisa, né? Não, está tudo ruim, lá no Brasil está tudo bem, vou pegar e vou vazar. Porque é a lógica. Não, mas o amigo do noivo, ele para de viver pela lógica e ele passa a viver pela voz. E aí, cara, quando você passa 10, 20, 30 anos, o amigo do noivo, ele vai meio que ficando assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que ele está fazendo algo. E você aprende a ser paciente e aguardar pela voz dele, e você fica menos afobado, menos ansioso e arruma menos problema para a vida. E a outra coisa que ele fala é que a minha alegria está completa. Tipo assim, João, ele descobriu em esperar e ouvir e obedecer, o prazer da vida.
E Jesus ele fala com seus discípulos em João de 13 a 17, que é o discurso do cenáculo, tá ligado? Antes de morrer, Jesus faz a ceia com os discípulos. Aquilo ali é João de 13 a 17. Ele fala diversas vezes. Eu estou falando essas coisas para que vocês tenham a alegria completa. Então, o objetivo de Deus para nós é nos dar alegria completa. Só que a gente acha que a alegria fica mais completa quando a gente tem coisas. Se eu... É tipo um álbum de figurinha. Quando eu casar, quando eu tiver casa, quando eu tiver carro, quando eu tiver filho, quando eu tiver emprego, quando eu tiver casa no campo, quando eu tirar aquelas férias, quando eu for em tal lugar. A gente acha que felicidade é colecionar essas figurinhas sociais, mas Jesus está falando um monte de coisas com a finalidade de que a nossa alegria seja completa. E a gente ouve um dos únicos homens da Bíblia que fala: a minha alegria está completa. E é João Batista. E ele tem a sua alegria completa morando no deserto. Tipo assim, mano, longe dos holofotes. O cara era meio horripilante, sacou? Ele vestia pele de camelo, comia uma dieta meio diferente. E, assim, ele não era um sucesso ministerial, ele não tinha muitos likes, nem muitos views, mas ele achou a alegria completa em esperar, ouvir e obedecer. Então, na prática, que não é tão prático, a gente precisa encontrar o nosso prazer e o deleite na voz de Deus, na sua presença, mesmo que isso exija da gente esperar pra caramba, calar a boca pra caramba e aguardar o direcionamento dele. Mas ele promete alegria, ele promete satisfação completa, só que a gente acha que a gente vai encontrar satisfação em outras coisas. Na prática, eu acho que são essas coisas, esses detalhezinhos de João 3:29. Legal, acho que também, aí é outra pergunta que, não sei se depois quer fazer também, mas essa visão de amigo do noivo não ser uma mensagem que talvez não cativa a igreja como um todo. Primeiro, entendendo que amigo do noivo, sermos amigos do noivo, envolve a noiva, e a noiva é o corpo místico de Cristo. Então, a gente pensa na igreja, a gente às vezes pensa nas estruturas, mas a gente esquece de olhar para os irmãos à nossa volta e entender que aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Não só isso, é o corpo de Jesus. Essa mensagem é difícil para nós, mas também incorporar essa mensagem fala de sair de um lugar de protagonismo e ir para um lugar de você estar seguro de que não é a principal pessoa. Porque o versículo 30 de João 3:29, João ele continua dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, não é necessário que ele cresça e talvez eu diminua. É necessário também que eu diminua. E é engraçado porque, por exemplo, a música do Paulinho foi lançada, né? É ele. E toda a temática da canção é perder. É você diminuir. Parece que as pessoas não estão entendendo nada. Não, cara. Teve comentário. A galera vai saber do que eu estou falando, né? Mas teve gente, Paulinho, que teve dificuldade de ler a mensagem, de cantar aquilo, entendendo como assim eu vou perder? Como assim? Você vê que a mensagem, com esse entendimento de que eu não sou o protagonista da igreja, da história, isso não envolve só pastores ou ministros de louvor, mas envolve também todos nós, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa dentro dessa temática. Eu quero comentar. Isso faz parte de uma teologia no meio, né, do Brasil, assim, de como algo que foi ensinado por anos e anos, e isso está incutido como as pessoas olham para o evangelho, né? De que o evangelho não, então eu vou ganhar coisas, então eu vou crer em Jesus porque eu vou ganhar coisas, ele vai me dar coisas, ele vai me dar relevância, ele vai satisfazer meus prazeres, eu vou poder justamente viajar, eu vou justamente poder ter tudo bonitinho ao meu redor, e não é bem assim, né? Então, Apocalipse 19 fala o seguinte: a noiva, alegremo-nos e exultemos, porque
porque é chegada as bodas do Cordeiro, e a noiva já se ataviou. E ela deu-se de se vestir de linho puro, finíssimo. E aí ele diz, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, o que veste e prepara a noiva são os nossos atos justos, as nossas ações corretas. Isso ajuda a gente a pensar que, coletivamente, nós somos a noiva de Cristo. Mas, individualmente, nós somos amigos do noivo. Que a gente está, preparando alguém. Quando a gente vai numa célula e a gente ensina o pouquinho que a gente sabe, você está sendo um amigo do noivo, preparando aquela pessoa para se encontrar com Deus. Quando você proclama o evangelho, quando você ajuda alguém de uma pequena e simples forma a crescer no seu relacionamento com Deus, você é um amigo do noivo. Então, juntos, a gente é a noiva, mas individualmente, cada um está trabalhando para a noiva ficar pronta. Então, todo mundo é a noiva e individualmente o amigo do noivo. Então, é muito importante a gente se ver como parte de um todo. Tipo assim, cara, a gente tem que ficar pronto, a noiva precisa ficar pronta. Mas a noiva vai ficar pronta como? Com os nossos atos de justiça. Então, eu vou ensinar o Paulinho que ele precisa mudar naquela área, ele tem que parar de fazer isso. Eu vou te ajudar a entender, a fazer negócios de maneira justa. Eu vou te ensinar a palavra de Deus, como você pode viver para agradar a Deus, controlando a sua língua. Então, quando a gente faz isso e o cara entende, entendi, cara, vou praticar. Beleza, a gente deu mais uma costura aí no vestido glorioso da noiva de Cristo. A gente falou de algumas características, né? Tanto na mensagem como agora. Acho que uma pergunta que a gente poderia fazer, então, coisas práticas que fazem justamente o oposto, que nos atrapalham a sermos bons amigos do noivo. Eu acho que é, por exemplo, a nossa incapacidade de esperar, a nossa ansiedade. A gente é uma geração que não só é ansiosa, mas que celebra a ansiedade. É meio que, uau, que legal que eu tenho TDAH. Ou, sabe, a gente bate palma para pô, o cara precisa de ajuda, é sério. Isso atrapalha em coisas importantes na vida. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a vencer a ansiedade e não aceitar que, por causa da ansiedade, a gente pode viver de qualquer jeito. Correto? Então, o amigo do noivo ele aprende a esperar. O ansioso, ele não consegue. Então, e aí, Jesus coloca na geração próxima ao seu retorno uma geração cheia de ansiedade. Que absurdo, não é? Ele permite que um dos nossos principais desafios seja individualmente vencer uma coisa que é qualquer coisa dispara um gatilho de ansiedade na gente, a gente tem crises no meio de todo mundo e ninguém percebe, a gente vive no meio de várias pessoas ansiosas e, de uma certa forma, a gente aceitou e abraçou isso na nossa cultura. Mas o amigo do noivo ele aprende a esperar. Então, uma das coisas que eu acho que atrapalha a gente ser amigo do noivo é fomentar essa cultura de faz, vamos. E, às vezes, até com os jovens, sabe, a gente incentiva e promove muito mais na base do hype e da emoção do que com base na direção daquilo que Deus realmente está falando com a gente. A gente quer manter as pessoas engajadas, a gente quer manter as pessoas eufóricas e fazendo e trabalhando, porque se elas pararem de fazer... Mas e o tempo de parar na presença de Deus? E o tempo de realmente esperar pela voz do Senhor? Eu acho que a gente precisa adequar também a nossa formação e o nosso processo de discipulado o tempo da espera. Sabe, uma das principais marcas do monasticismo cristão é o silêncio. E a gente é uma geração super ansiosa para quê? Para falar. As redes sociais deram voz a um monte de pessoas que acham que a sua opinião realmente importa, enquanto não vale de nada. Mas a igreja valoriza as pessoas sair falando qualquer coisa
e não ensina as pessoas a ficar caladas na presença de Deus e aprender, tipo assim, esperar e ficar quieto e não olhar para o telefone de maneira ansiosa. Mas a gente está sempre falando, tem um monte de estímulo, tem um monte de luz, e tem pouca oportunidade de a gente calar a boca e ficar quieto na presença de Deus. Então, tipo, esperar é algo que vai muito em contra a forma que eu acho que a gente faz discípulos. Então, não vai gerar muitos amigos do noivo. Se a gente estimula as pessoas demais, vai, vamos realizar, fazer, correr, vai todo mundo ter um burnout, esgotamento e depressão, tomar remédio. A outra coisa é essa coisa, cara, de ter alegria na voz de Deus e não alegria nas realizações. Eu acho que é fundamental a gente ajudar as pessoas a encontrar o seu valor naquilo que elas são, na imagem de Deus nelas, no prazer que Deus tem nelas, e não naquilo que elas fazem. E a nossa cultura de resultado celebra o que as pessoas fazem e não o que as pessoas são. Então, a gente bate palma para quem prega e não bate palma para quem fica quieto. E, tipo, na verdade, aqui a gente está lavando o pé de todo mundo. Eles são os maiores, eles são os mais importantes, porque, né, o servo não é maior do que o seu senhor. Quem ajoelha para lavar os pés é menor. Então, a gente celebra uma cultura e um cristianismo de realização, de performance, e aí a gente tem um monte de gente escondido atrás de performar, atrás de oferecer números, atrás de, tipo, provar pelos resultados. Só que o amigo do noivo, ele descobriu o prazer na voz de Deus. Então, mesmo se eu não fizer nada legal, e mesmo se ninguém bater palma para mim, eu sei que ele me ama e eu sei que eu sou o favorito dele. E ninguém tira isso de mim. E é isso que realmente importa. Então, eu acho que, tipo, isso impede crescer a cultura de viver diante da audiência de Deus, diante da atenção de Deus, e ser um amigo para Jesus, ser um amigo do noivo, ser um grande valor para a gente, porque a gente não treina pessoas para ficarem quietas, para esperar, e nem para encontrar valor naquilo que elas realmente são. A nossa cultura é celebrar resultados. E aí as pessoas não confessam os seus pecados, nem as suas fraquezas, porque senão elas vão para o banco. E se elas forem para o banco, elas param de performar. E se elas param de performar, elas param de ser importantes. E aí ninguém gosta de deixar de ser importante. Mas a gente tem pessoas com o pecado e a vida escondida, destruída, performando, e não abre espaço para o Espírito Santo trazer luz, cura e restauração para elas poderem viver de verdade, porque a gente só celebra quem produz, a gente só celebra quem faz. Então, eu acho que tipo assim, se a gente... por isso que tem um livro do Richard Foster chamado A Celebração da Disciplina, e não a celebração dos resultados. Então, é tipo assim, orar, jejuar, meditar, dar financeiramente, ficar quieto, se submeter à autoridade. Isso deve ser celebrado. É celebrar o poder transformador que as disciplinas espirituais causam no nosso real desenvolvimento cristão. E não ficar celebrando só as coisas palpáveis, tangíveis, numeradas, né? A nossa métrica precisa ser diferente. Por isso que quando a gente começou a falar, eu fiquei muito empolgado para falar a respeito das recompensas eternas, porque agora, para mim, o que importa é, tipo assim, eu quero ser uma coluna no templo de Deus. Eu quero ganhar uma pedrinha branca da mão de Jesus, escrito o nome dele. Eu quero ganhar as roupas que ele tiver para me dar. Eu quero ter um lugar de fala no mar de vidro misturado com fogo. Essas são as piras da minha cabeça. E essas são as coisas que realmente importam para o meu coração, porque eu quero viver à luz daquilo que realmente importa, e não baseado naquilo que as pessoas aplaudem desse lado da eternidade.
Então, eu acho que, tipo assim, sensacional, cara, se a gente pensar, ajudar e discipular pessoas à luz daquilo que realmente importa. É claro que, sim, às vezes você, ouvindo eu falar, você não vai conseguir entender que eu acho também realmente muito importante dar resultado, ter números, crescer, avançar, ter os fundos necessários para poder impactar a cidade. E tudo isso é muito importante, fundamental e essencial para a saúde das pessoas. Né? Não é só um crescimento interno, mas também um crescimento interior, espiritual, né? Esse rio de água viva aumentando dentro da gente, se tornando realmente, em vez de só uma gotinha, um rio caudaloso. Não é o mais importante, né? Esse resultado, né? Eu acho. É isso aí, não, é isso mesmo. Amém. Acho que a gente já vai finalizar. Não sei se o Vitor ou o Paulinho também falou menos. O Dez quer falar alguma coisa para finalizar. Mas, últimas palavras aí, Vitor. Quer falar mais alguma coisa? Daí a gente finaliza. Depois você pode fazer uma oração. O Paulinho não quer falar. Está cansado da viagem. Brincando. Cara, eu quero, mais uma vez, agradecer vocês, assim, a forma como a igreja e a sua família me abraçou nessa estação da minha vida. Muito significativo. Eu sou muito grato a vocês. Poder estar aqui, compartilhar essas mensagens que... Cara, eu acho que a primeira vez que eu vim na Nova Aliança foi em 2015. Eu ainda era líder de adoração. Paulinho nem era garoto, estava começando. Ainda, né? Ainda é garoto, está começando. Ministrou junto comigo, tipo assim, foi o ápice da carreira dele. Né? Eu sei que ele tem esses prints guardados lá, tá? Ele olha de vez em quando assim. Mas, cara, eu vim aqui em 2015 e eu sempre vim e eu falava de oração. Eu sempre quis ajudar a fomentar essa cultura da oração, da sala de oração. Sei que as reuniões de oração de vocês são bem legais. E esse encontro de jovens que vocês fazem de contemplação, né? Para mim, sensacional. Para mim, isso é resultado e fruto dessa cultura que vocês estão cultivando e que eu, de vez em quando, passo aqui para dar uma regadinha nessa plantinha. E eu sou muito grato de, hoje, poder falar desse assunto que, tipo, na verdade, é o valor por trás de tudo que eu faço. Ser um amigo do noivo está por trás dos meus livros, está por trás das minhas escolas, dos meus cursos, está por trás das minhas viagens, das minhas pregações. As paradas que eu faço, qual que é o valor que me motiva? É porque eu quero ser um amigo de Jesus. Eu quero preparar pessoas, eu quero que pessoas fiquem prontas para encontrar com Cristo, quer na morte ou quer na vida. A gente não sabe quando a gente vai encontrar com Ele. E algumas pessoas vão ter o privilégio de encontrar com o Senhor nos ares ainda vivos. Outras pessoas vão partir para o encontro dele. E essas pessoas também precisam estar preparadas. Todos nós precisamos nos preparar. Então, esse é o valor por trás de tudo que eu faço. E eu fico muito grato de hoje poder falar um pouquinho do meu coração. Foi muito legal poder falar da minha história e contar para vocês que eu morava aqui, comia do Arnaldos, né, direto, tomava suco da rodoviária. Nem sei se ainda é alguma coisa significativa isso, mas, para mim, marcou a minha vida profundamente o suco de morango com framboesa, cara. Mas é caro, né? É caro. Tá mais caro ainda. Absurdo, Mas é muito gostoso, vale a pena. Enfim, eu tenho Londrina num lugar especial, a família, né, de vocês, a Igreja Nova Aliança. Eu amo vocês e para mim é um privilégio e uma honra poder vir aqui. Muito obrigado. Amém. Tamo junto.